Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. Vamos para mais uma palavra hoje. Hoje fala sobre o rei Saul, né? Como ele foi eleito, né? Rei. Jonatas, que era o filho dele, né? Que foi jurado à morte, né? E o Senhor Jesus Cristo, Deus, o próprio Deus ali, que é a palavra, né? Estava negando e se arrependendo de ter escolhido Saul como rei, né? Por isso que depois, logo depois, ele escolheu Davi como rei. Por que ele escolheu Davi como rei e não Saul? Porque o rei Davi era segundo o coração de Deus. Davi estava, vamos dizer assim, cuidando das ovelhas do rebanho e era muito mais treinado do que o próprio Saul, né, que vivia em guerras e tal, e o Jonatas, né? Por isso que ele era o eleito e é o eleito, né? Por isso que o trono de Davi vem de geração em geração e não o de Saul. Então Saul ele foi eleito pelo povo, né? O povo pediu e receberam, né? Pedindo recebereis, né? Como diz a palavra. Por isso que Deus não podia se contradizer, né? Nessa palavra. Por isso que ele elegeu, mesmo assim, Saul como rei, né? Autorizou Samuel a ungir ele como rei. Aqui na Bíblia diz assim, em 1 Samuel capítulo 8, os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. E disseram-lhe, eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. No 7, disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem me rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então eles têm rejeitado o próprio Deus e não a Samuel, né? E Samuel achava que estava rejeitando ele. Só que como Samuel era ligado com Deus, ao mesmo tempo eles rejeitavam Samuel, né? Porque Samuel era um só com Deus, né? E ele é um só com Deus, porque era um profeta de Deus, né? Não só um profeta, uma pessoa que era escolhida e líder para ungir os demais, né? Com unção verdadeira. E continuando, no 10, versículo 10 do capítulo 8 do 1 Samuel, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaletros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. O que Deus estava querendo dizer aqui através de Samuel, né? Que por mais que o povo tinha escolhido Saul como rei, haveria consequências. Só que ele falou em enigmas para que o povo entendesse, mas não quiseram dar ouvido ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, né? E ao Espírito Santo. Quiseram só a dependência de um rei físico, né? Mas não um rei espiritual, né? Continuando no versículo 18 do capítulo 8 de 1 Samuel, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, afirmando, né? E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada um qual a sua cidade. Ok, você vê que a Bíblia não se equivoca nem nisso aqui, ó. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Por que Samuel teve que falar perante os ouvidos do Senhor? Porque ele não ouvia o que o povo estava pedindo sobre querer ter um rei, né? Um rei que fosse à frente nas guerras, né? E que o julgasse, né? Então você vê que Deus não se equivoca nem nisso aqui, ó, nem nesse mínimo detalhe aqui, ó. A Bíblia, ela não se equivoca nem nesse mínimo detalhe, porque é o Senhor Jesus Cristo, o verbo, né? E a palavra, que significa a palavra. Então nem se equivocou nem nesse mínimo detalhe, que por mais que o povo pedisse, Deus não ouvia, mas tinha um ungido de Deus que o povo conseguia ouvir, né? Quer dizer, perdão, que Deus conseguia ouvir, que é Samuel, né? Continuando, no capítulo 14 de Samuel, 1 Samuel, versículo 27, diz assim,
Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se seus olhos. Então o que Deus quis dizer aqui? Que Jonatas, ele não conseguia ouvir o pai dele. Às vezes os servos, ele consegue ouvir espiritualmente o seu rei, né? Porque às vezes, porque é segundo o coração de Deus. Agora, se o rei ele não é o segundo o coração de Deus, como que o povo vai ouvir, né? O que ele fala a respeito de uma advertência para não comer o pão, né? Naquele dia. E Jonatas foi condenado à morte por causa disso. Só que daí o pai dele fala assim, o Saul, né? Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Quem que é a sorte? É Deus, foram tomados por Deus, né? Então disse Saul, lançai a sorte sobre mim e Jonatas, meu filho, e foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse, então somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão, eis que devo morrer? No 45. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas que efetuou tão grande salvação em Israel? Você vê que eles estavam agora, o povo próprio, por não ouvir Deus, estavam colocando Jonatas como salvador, sabendo que foi Deus que falou aqui, que tomando por sorte, foram tomados por sorte e o povo saiu livre. Quem que é a sorte? É Deus. Então foi tomado pela sorte de Deus, não por Jonatas, né? Você vê que o povo estava colocando até ídolos no seu coração, que era Jonatas, né? Estava até idolatrando ele. Pela consequência de não ouvir Deus. Pela consequência de não ouvir Deus, né? Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Então, vamos começar um pouco antes. Que vive o Senhor, que não lhe dá de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje, assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Então, eles livraram Jonatas para que ele não morresse, né? Mas Deus condena tanto, condenou tanto Saul, né? E condena, que ele quis colocar outro rei, né? Mas Deus já tinha no coração esse outro rei. Só que ele fez a vontade dos servos dele, né? Que eram os povos que estavam pedindo através de Samuel por um rei, né? E eles quiseram um determinado rei de uma forma, só que aquele rei ele não foi totalmente como Deus queria, realmente em nenhum momento, né? Que era Saul. Então Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Né? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Então Deus tem se provido de um rei, né? Que era o filho de Jessé, né? Davi. E ele não era o melhor, o maior, ele não era o mais forte, porém era o mais obediente a Deus, segundo o coração dele mesmo, né? E esses, os servos dele, de Davi, que foram mais para frente, quando ele foi ungido rei e se tornou rei, eles ouviam Davi, porque Davi estava ouvindo Deus. E consequentemente havia uma comunhão entre todos eles. Mas já com Saul não havia essa comunhão, por isso que Jonatas acabou fazendo um delito, né? Uma advertência que o próprio pai dele disse que não era para fazer, porque ele não tinha ouvido. Ah, mas ele estava lá no outro lado, outra banda, e Saul estava na outra. Por isso que ele não ouviu. Tudo bem, mas Deus ele fala nesse momento comigo aqui nessa palavra, e agora no outro momento ele está falando com outra pessoa na mesma palavra e na mesma revelação, porque foi o que aconteceu comigo hoje com o missionário Aéreo Soares. Ele falou uma palavra depois de 1 ou 2 horas de eu ter lido a palavra que eu tinha aberto na Bíblia, e era sobre o Jeremias, né? Sobre as pessoas quererem voltar para o Egito, mas o melhor lugar era para ir para Babilônia. E o próprio servo, que era Nabucodonosor, de Deus, ele queria que fosse, só que eles estavam teimando, né? Queriam voltar para o Egito. Mas enfim, eu peço sempre para Deus para abrir na palavra certa e correta, e através do Divino Espírito Santo, do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Peço sempre no nome dos três da Santíssima Trindade, que eles me revelem através deles, através de todo o reino dos céus e tudo que nele há. E eu abro naquela palavra, e naquela mesma palavra que eu abri, eu vou ver algum versículo, e naquele versículo que eu leio, é o que Deus está me revelando naquele momento. E foi o que aconteceu. Hoje de manhã cedo, antes de eu fazer o vídeo, o primeiro das 10 horas, eu li a palavra, e depois
que eu li, depois de 2 horas o missionário próprio postou um post sobre a mesma palavra e sobre o mesmo assunto e sobre a mesma revelação. Então por isso que a gente está em comunhão. Então a gente não precisa estar perto ou se falar fisicamente. Deus revela espiritualmente, né? Através da comunhão espiritual. A mesma palavra. Deus te abençoe. Essa foi a palavra de hoje. Abraço, fique com Deus. Ah não, perdão. Deixe seu like, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para sempre acompanhar e ative as notificações para sempre estar por dentro também dos shorts de oração às 11h30 da noite. Agora sim, fique com Deus.